Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo mensal com a gestão de renda fixa da Sparta. Estou aqui com o Arthur Neme e o Felipe Vidal, ambos gestores da frente já dos fundos de crédito desde o início deles. Bom, a gente começou o mês de maio percebendo uma demanda maior para a classe de renda fixa crédito privado, como a gente já vinha comentando nos últimos meses. Os fundos eles continuaram se beneficiando dos fechamentos dos spreads de crédito e agora com uma rentabilidade de 12 meses que a gente tem mostrado, né, as excelentes oportunidades que realmente foram aproveitadas ali ao longo do momento mais agudo da crise, que foi em meados de março e abril do ano passado. E aí fica evidente que o crédito ele conseguiu entregar um prêmio bem elevado para os investidores, né, entre algo em torno do CDI mais 4 a CDI mais 6 no período, e com as expectativas do mercado, né, para uma elevação da taxa de juros e da inflação, a categoria de renda fixa ela começa a ganhar uma notoriedade ainda maior dentre os investidores por conta do seu caráter de proteção realmente, né? E aí, para começar a primeira pergunta, acho que o que é interessante saber é o mercado de crédito nos últimos 2, 3 anos, ele apresentou alguns ciclos distintos, né, que os investidores brasileiros não estavam acostumados. A gente teve um crescimento expressivo da classe com a queda da taxa de juros, que acabou culminando num fechamento de spreads e, consequentemente, em ganhos elevados para os fundos de crédito privado. E depois, com a estabilização da Selic em patamares mais baixos, a gente vê uma da classe em busca de retornos mais elevados, né? Como indo para categorias de renda variável e etc. Vocês acreditam que esse ciclo ele está mudando novamente? Essa demanda mais elevada, base de renda fixa, ela tem sido motivada? A gente pode dividir esse movimento em três partes distintas, né? A primeira parte foi o corte da Selic lá de 14% para 6,5% em 17 e 18, e a manutenção desse patamar até 2019, né? O nível de 6,5% da Selic ele trouxe bastante demanda para ativos pós-fixados, né? Que remuneram acima do risco soberano. Então, os investidores tinham bastante alocação em risco soberano e eles trouxeram alocação para ativos de crédito privado na expectativa de performar e ter uma remuneração superior ao soberano, né? No segundo semestre, iniciou-se uma nova onda de cortes um novo ciclo de cortes da taxa de juros que culminou nos resgates desses fundos, uma vez que a remuneração deles seria menor, né? E os investidores eles estavam tomando mais risco naquele momento, e esse ciclo foi acentuado pela pandemia, onde o juro chegou a menor patamar histórico. E o terceiro momento que a gente está vivenciando agora é o ciclo de aumento da taxa de juros, né? E hoje, inclusive, o Copom aumentou a taxa de juros em mais 75 pontos, trazendo para um patamar de 3,5%, que ainda é um patamar historicamente baixo. Mas as expectativas de mercado apontam para que ele deve voltar para algo como 6%, 6,5% no início de 2022. Que é um patamar que lá atrás a gente viu que teve muita demanda para os fundos de crédito privado, né? Então a gente acha que esse ciclo de alta, uma vez que a Selic volte para patamares aí de 6, alguma coisa dessa ordem de grandeza, pode vir a ter uma boa demanda para fundos de crédito privado novamente. E a gente já está vendo isso, né? Os fundos voltaram a captar, os fundos que a gente acompanha também voltaram a captar, então tá de fato tendo entrada de recurso na classe de ativo. Ainda voltando ali para 2017, 2018, quando a classe de renda fixa ela começou a crescer demais, né, a própria indústria de fundos, até com o advento, né, das plataformas da força que as plataformas estavam ganhando, muitos investidores eles começaram a apontar para uma bolha do crédito privado, né? Se falava muito no mercado sobre a bolha do crédito privado.
Como é que a gestão enxerga essa demanda para a categoria agora? Vocês enxergam alguma possibilidade da classe inflar demais? Isso pode acabar acarretando em distorções de preço dos ativos? Como é que vocês enxergam essa situação? Assim, no passado chegaram a falar se tem uma bolha no crédito, tudo, ele cresceu realmente bastante, né? Acho que no período que você comentou aí. Mas acho que bolha, classicamente, acho que é outra coisa, né? Bolha, geralmente a gente está falando de algo que, a princípio, não tem nenhum valor, de repente passa a ser extremamente demandado, desejado, passa a ter um valor astronômico, e quando a bolha estoura, aquele item volta a ter o preço que tinha antes, que é um preço baixo, né? A bolha mais conhecida do mundo é a bolha das tulipas holandesas, né? Que é simplesmente uma flor. Você fala, pô, mas uma flor? Por que pagaram tão caro? Chegaram a pagar numa tulipa mais caro do que uma casa valia, né? E, enfim, não vou entrar em detalhes sobre a história, nem conheço a fundo também, mas acho que no caso do crédito aqui, houve uma demanda forte, isso puxa o preço dos ativos, faz com que o preço dos ativos fique alto, só que para o crédito as coisas são medidas com lupa, né? Então, os ativos que geralmente são emitidos ali pelo valor de face, né? Chegaram a negociar 101% do valor de face, 102% do valor de face, em alguns casos um pouco além disso. Então, assim, valorizou 2% a mais do que o valor de face. E na pandemia, que foi uma crise sem precedentes de resgate dos fundos e de pressão de venda desse ativo, precisou dos bancos entrarem comprando num preço bastante desajeado, né, bastante deprimido, assim, né, que chegaram a 97% do valor de face, 95%, em alguns casos chegou até um pouco abaixo disso. A nossa carteira, na média, ela caiu, a cota do fundo caiu 5,6%, né? Então, na média ali dos nossos ativos, eles saíram, se eles estavam exagerados, eles estavam a 102%, não sei, e caíram para algo como 96% do valor de face. Então, acho que bolha é um pouco do exagero. De fato, houve uma demanda exacerbada, inflou preços ativos um pouco, né? Porque no fim, crédito, renda fixa é assim que funciona, né? E quando teve resgate, essa saída gera uma pressão de venda que faz com que o preço dos ativos caia, assim como qualquer outro mercado, né? A bolsa é assim, todos os mercados são assim, né? Então E a correção de preços, ela veio, na verdade, em 2019, né? O que aconteceu no fim de 2019 foi uma ligeira correção de preços, que os ativos saíram de num spread de 0,70 para 1,30, alguma coisa assim. O caso de 2020 foi um caso completamente atípico, onde havia uma incerteza muito grande do que iria acontecer. Então, não é que estourou uma bolha, é que simplesmente houve um fluxo muito grande de saída de recursos e não tinha comprador, né? E é isso. E acho que agora, com a queda acho que assim, um dos grandes fatores para ter ocorrido essa saída tão forte de resgates aí lá na pandemia foi o fato da Selic estar muito baixa, né? E acho que agora, com o ciclo de alta da Selic, até porque o mercado de crédito, ele naturalmente se ajeita, né? Você vê que não precisa da Selic se ajeitar para o mercado se ajeitar. O mercado, ele se auto-ajeitou. Tanto é que a Selic começou a subir fazem 45 dias aproximadamente, né? Porque hoje foi a segunda reunião do Copom que aumentou começou o ciclo de alta da Selic, mas a cota dos nossos fundos já vem positiva há 12 meses, né? Não só 1 ou 2 meses. Então o mercado já naturalmente se ajeitou. A gente acha que o cenário, a classe de ativos de pós-fixado, né, e crédito privado high grade, é uma classe defensiva, né? E a gente vem alertando aí nossos investidores de que vale a pena, sempre, em qualquer momento, sempre vale a pena você ter uma carteira de investimentos diversificada, né? E uma parte é como um time de futebol, você tem sempre ali os atacantes, você tem o volante, você tem os laterais, tem o zagueiro e o goleiro, né? Então você tem que ter algumas classes de ativos mais defensivas, né? Como essa daqui.
e justamente para momentos como esse que a gente está vivendo esse ano, né? Esse ano a gente tem aí a bolsa oscilando ao redor do zero, a gente tem as curvas futuras de juros se elevaram, né? Justamente porque a inflação acelerou, então isso fez com que muitos dos títulos públicos perdessem valor. As cotas de fundos de renda fixa que não são de crédito, né, perderam bastante valor também. Então está sendo, acho que, um ano desafiador. A gente já vinha falando que achava que ia ser isso. Então é bom ter essa diversificação. E o crédito privado pós-fixado, ele proporciona essa diversificação de uma forma interessante, né? Às vezes pode parecer que é pouco retorno em alguns momentos, mas ele pode ser alto em outros, né? E acho que o importante é olhar como fica o portfólio do investidor, e não ficar tentando acertar o que vai acontecer com cada classe de ativos, porque isso daí ninguém consegue, até hoje não descobriram como faz, né? Por exemplo, alguém previu que ia ter a pandemia em março do ano passado e que os preços iam oscilar da forma que oscilaram? Não, ninguém. Você tem que ter uma carteira já pronta para o que deve entendeu? Você tem uma carteira diversificada, você tem que ter um pouco de pós-fixado, sim, é importante. Certo. Falando em preço ainda, a gente iniciou o ano de 2021 com os preços dos ativos ainda bem descontados, ou seja, os spreads de créditos eles estavam bem elevados, né? E em quais patamares eles se encontram atualmente? Os preços eles já retornaram porque estava sendo negociado pré-pandemia? Ainda existe uma distorção? Olhando para a carteira dos nossos fundos, né, a gente tem um spread médio ali em torno de CDI mais 2,20, 2,25, né? Esse spread pré-pandemia, ele era da ordem de 1,30 e ele chegou a 0,70, um pouco abaixo disso até em 2019. Então, a resposta para a pergunta é não, né? Ele ainda não voltou para o mesmo patamar que estava. E a nossa expectativa, ela também não embute uma volta do spread para o nível pré-pandemia, né? E vale lembrar que caso volte para esse patamar de 1,30, o investidor ele vai se beneficiar de um retorno adicional em relação à expectativa de retorno que a gente tem passado aí dos nossos fundos, né? Só complementando, pré-pandemia estava em torno de 1,30, né, o spread médio, o carrego da carteira dos nossos fundos. E no pico da pandemia ali, que foi abril do ano passado, ele chegou a bater em torno de 3,70, né? Então, saiu de 1,30 para 3,70, hoje a gente já recuperou para 2,20. Então já recuperou um pouco mais da metade, mas ainda está bem distante do 1,30 que chegou a estar pré-pandemia, né? As cotas dos nossos fundos, praticamente todos já recuperaram o high water mark, ou seja, toda a queda em relação ao CDI, né, que é o benchmark, já foi 100% recuperada em praticamente todos os nossos fundos. Uhum. Mudando um pouco de assunto, vocês reportaram em alguns relatórios que a gente reproduziu em abril, né? E o Arthur comentou aqui agora de novo, e a gestão ela tem observado que os próximos meses vão ser desafiadores, que vai ter mais volatilidade para o mercado como um todo e vai ter muita incerteza também. O que tem trazido essas incertezas? Elas são reflexos de uma crise fiscal, econômica, de uma crise política, ou ela possui outros fatores externos? Acho que é tudo, né? O Brasil, a gente cria nossas próprias crises, assim, elas aparecem por todos os cantos, assim, né? Eu acho, bom, a gente tem uma crise sanitária, acho que acima de tudo, né? Ainda não terminou, ninguém sabe quando termina, tem um processo de vacinação caminhando num ritmo ok, não é espetacular, não é o ideal, mas é aceitável. O que a gente não sabe é se as vacinas funcionam para as novas variantes, né? Eventualmente surgem novas variantes, talvez seja o caso na Índia, não sei. E ninguém sabe se as vacinas funcionam ou não, e se cada vacina funciona ou não para cada variante, e para cada tipo de pessoa, né? Enfim, de cada tipo de comorbidade, sei lá. Então, acho que tem muita incerteza ainda, né, em relação a essa crise sanitária.
O que a gente enxerga é que, independentemente de quando ela for terminar, acho que a gente já, do ponto de vista econômico, não existe uma piora mais, pelo menos pensando nas grandes empresas, né, que é o foco nosso de investimento, né? Tiver uma segunda onda aí, houve recomendação todo mundo ficar em casa, pouca gente obedeceu, né, na prática, e não houve praticamente nenhum impacto, foi marginal o impacto nas grandes empresas, né? Então, acho que em termos de risco para o nosso portfólio, a gente pode dizer que o problema sanitário acho que já não representa uma incerteza, né, um risco elevado. A gente ainda tem, a gente sobrou com um problema fiscal que já sempre existiu no Brasil, e acho que ele é até decorrente da nossa Constituição, né? Mas a gente sempre teve um problema fiscal, foi bastante exacerbado já por conta do combate aí, as medidas de compensação aí da pandemia, e também os problemas políticos aí, dessa forma de organização política que a gente tem. Acabamos de ver aí a bagunça que foi o orçamento, né? Que se aprovou um orçamento inexequível, precisava ser alterado e depois decidiram que não, vai ficar assim mesmo, ele é inexequível, mas a gente arranjou um jeito de executá-lo dentro das regras, né? As regras elas podem ser entortadas para fazer o orçamento caber nelas, né? Então acho que é isso, assim, a gente tem desafios políticos, fiscais, tem o desafio da inflação, que eu acho que isso que eu ia falar, existe o onde problema da inflação, é a válvula de escape, né? A válvula de escape dos problemas fiscais é na inflação, né? Então... E não só aqui no Brasil, né? A gente já começa a ver preocupações com inflação a nível global, assim, né? Pela quantidade de injeção de dinheiro que teve nas economias no mundo inteiro. Uhum. Isso pode trazer uma distorção no preço dos bens e insumos aí. Nos últimos anos, houve muito pouco investimento nas economias desenvolvidas, né? Não tem muito mais aquele investimento que você constrói ponte, viaduto, você constrói fábrica, você constrói geração de energia, enfim. Tem muito pouco investimento nesses países. O negócio, a economia ela migrou para setores mais software, inteligência artificial. Isso não gasta muito dinheiro, não requer muito dinheiro, né? Então o dinheiro está sobrando no mundo. Não tinha o que fazer com o dinheiro, ele estava indo para ativos, criando bolhas, como as pessoas eventualmente chamam, não sei, de ativos. Acho que daqui para frente o plano assim do mundo nesse momento é de combate ao aquecimento global, né? Acho que a eleição do Biden trouxe de volta com bastante força essa agenda, e só que isso requer muito investimento. Isso requer refazer toda a matriz elétrica do mundo, que ela é 85% combustível fóssil, e ela precisa virar 100% renovável, né? Então vai ter que ser reconstruída inteira, e vários setores vão ter que ser reconstruídos inteiros. Isso requer muito capital, muito dinheiro sendo investido, e aí isso torna o dinheiro mais escasso. Então, acho que esses incentivos fiscais, né, porque o dinheiro se torna escasso porque se torna demandado, né? Então, os incentivos fiscais, com as expansões de balanço, com essa demanda por formação bruta de capital fixo das próximas décadas, acho que vai fazer com que tenha uma elevação de inflação a nível global. Acho que em todas as moedas, em todos os países vai ter. Só que essa inflação não ela é difícil de ser capturada por estratégias que focam no dia a dia, no mês a mês aqui. É um pouco que nem o sapo na panela, né? O sapo na panela quando você vai ver, ele já foi, né? Já cozinhou, já morreu, mas ele não percebe isso, né? Então, acho que vai ser dessa forma. Vai ter bastante inflação, mas vai ser muito difícil de capturar isso ex ante, né? Antes de acontecer, prever, não, acho que mês que vem vai acelerar. Putz, quem economista acertou? Não, acho que vai ser muito difícil isso. Por isso que a gente bate na tecla de que o investidor tem que ter um portfólio preparado para qualquer cenário.
Então, você tem que ter ativos que te dêem a proteção para inflação. Por quê? Tô vendo a inflação acelerar no mês que vem? Não, porque você sempre tem que ter. Independente do que acham que vai acontecer no mês que vem. O que a gente costuma comentar é que é preciso ter um portfólio bem balanceado, diversificado, etc., mas que em alguns momentos, né, da economia a gente sabe que uma classe, uma categoria específica, um ativo específico vai acabar ganhando uma notoriedade maior do que a outra, mas isso não exime a importância de todas as outras classes, enfim, né, de ter um portfólio bem balanceado, no caso. Para as oportunidades agora, né? Vamos falar um pouco de oportunidades para 2021, no crédito privado. A gente do comercial, né? Eu, a Natália, a Giselda, a gente vem fazendo um trabalho de comunicação bem ativo para explicar, né, que quem não aproveitou o que a gente fala que é a maior oportunidade, né, que nós tivemos com as distorções dos preços dos ativos ali de crédito privado no ano passado, tem agora um segundo melhor momento para aproveitar essas oportunidades da classe, né? E nós ainda temos carregos bem elevados, ou seja, os fundos eles continuam calibrados para entregar retornos bem acima das suas metas, né? E, consequentemente, as expectativas de retorno para o ano de 2021, elas são bem elevadas, em torno de 3 a 4 vezes maior até do que as metas dos produtos. Então, falando em retorno nominal agora, né, para ficar mais claro na cabeça dos investidores, o que os nossos investidores, né, dos produtos da Sparta, eles podem esperar para os fundos indexados ao CDI que a gente tem, né, a família CDI. Então, Sparta Top, debênture incentivada CDI, Sparta Max. Bom, como o Arthur havia comentado, né, a gente já recuperou, em termos de spread de crédito, metade do movimento de abertura, né? E de 12 meses para cá, o Sparta Top ele teve um rendimento, se eu não me engano, de 8,5%. Como a gente pretende recuperar essa outra metade da abertura que a gente teve, só que agora com um carrego um pouco menor, a gente entende que o retorno nominal esperado para o fundo para esse ano aqui, ele é da ordem de 6,5% a 7,5%, alguma coisa dentro desse range, né? O CDI até agora ele foi no ano 0,7%, a expectativa do mercado é que de hoje até o fim do ano ele vai ser mais 3,20%, né? E a gente trabalha com uma expectativa para o top de CDI mais 2,5% a 3,5%. Para 2021, né? Então, se somar os três fatores aí, a gente tem uma rentabilidade nominal de 6,5% a 7,5%, a depender do retorno além do CDI que a gente está esperando. E para o debêntures incentivadas e para o Max, acaba seguindo esse mesmo racional, gira em torno disso também? A rentabilidade para o Max ele é esperado um pouco acima da rentabilidade do top, cerca de 0,5 ponto percentual. E para o debênture incentivada CDI, a gente espera uma rentabilidade de CDI mais meio líquido de imposto de renda para o investidor, né? Então, daria os 3,20 mais o 0,70, 3,90 e mais meio, que daria 4,40, 4,5, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Tá certo. E agora, com relação à família MAB5, né, que agora a gente tem o Sparta Top em inflação e o debêntures incentivadas em inflação também. É muito comum a gente receber diversos questionamentos sobre o atual momento do mercado não ser o mais propício para os fundos indexados à inflação, justamente por conta do risco pré, né? Então, quais são as expectativas de retorno deles para esse ano? No caso Não, pode falar. Eu ia falar que no caso dos fundos inflação é um pouco mais difícil precisar o retorno nominal deles, né? Porque o benchmark deles também oscila. No caso do top inflação, a gente espera também um retorno de 2,5% a 3,5% acima do benchmark dele, né? Então seria um IMAB5 mais 2,5% a 3,5%. O que a gente
pode falar é que, assumindo que as curvas atuais se materializem, tanto de inflação quanto de carrego do IMAB5, esse fundo ele deve render alguma coisa no ano como entre 7,5% e 8,5%. E já no caso do debêntures incentivados em inflação, é ainda mais difícil dar uma precisão de retorno nominal por conta que é mais difícil prever a direção dos spreads de crédito, né, dos ativos incentivados. Mas a gente acredita que ele deve entregar um retorno da ordem de uma B5 mais 3% para esse ano aqui, né, e isento de imposto de renda para pessoa física. Em relação ao risco pré, que você falou que pode ser uma preocupação no indexador de IMAB, acho que no IMAB realmente o risco pré é bem relevante, essa componente de retorno, e acho que precisa ter cuidado, o investidor precisa saber o que está fazendo para tomar esse risco. O benchmark que a gente usa não é o IMAB, né? Ele é o IMAB5, que é um benchmark que ele só contempla uma carteira que contempla todas as NTNBs de até 5 anos de prazo. Como elas são só as de até 5 anos de prazo, ele tem um duration médio que oscila entre 2 e 2,5. É o prazo médio, né, então, dessa carteira, que é o risco pré. Então, é como se ele tivesse um risco pré de um prazo de 2,5 anos. O IMAB, esse prazo médio é de 8 anos, né, porque existem aquelas NTNBs de 2050, as de 2035, as de 2040, que puxam o prazo médio bastante para cima do IMAB, né? E aí o risco pré dele fica bem elevado, mas o nosso benchmark é o IMAB5. A gente escolheu o IMAB5 justamente porque ele garante 100% da proteção da inflação com pouco risco pré. É justamente por isso que a gente escolheu esse benchmark. Ele acaba tendo uma combinação boa com crédito também, porque é um benchmark mais defensivo, né? Justamente por não ter tanto risco pré, então ele tem muito menos volatilidade. E acho que esse mês de abril foi até interessante, né? Porque ele teve um desempenho bom. O IMAB5 rendeu 0,87 no mês, né? Então o Sparta Top inflação deu, acho que se não me engano, em torno de 1,20, né? Porque o retorno do crédito acrescentou mais uns 30 vezes, mais ou menos. E foi interessante que você teve o ganho da inflação e você teve o ganho do fechamento dos spreads, que foi relevante, né? Do spread desse risco pré, né? Houve um pequeno ganho nisso, então o índice deu um retorno interessante, né? 0,80, quase 0,90 no mês, um bom retorno. A gente costuma comentar que... E no caso do debêntures incentivadas, a inflação foi um retorno muito bom também. Teve um rendimento de 2% no mês, isento de imposto de renda, né? Bastante interessante. O debênture incentivado de inflação, ele tem esse benchmark IMAB5 e nele a gente tem um pouco mais de liberdade de fazer uma gestão dinâmica, né, desse risco pré. Então, eventualmente, quando surge uma oportunidade de alongar um pouco o risco pré, quando está oportuno o mercado, a gente faz isso. Em abril a gente conseguiu 2 vezes essa oportunidade, então isso gerou um ganho adicional ali para o fundo. Então, foi a performance boa do benchmark, foi a performance boa da carteira de crédito, né, das debêntures incentivadas, e ainda essa gestão dinâmica aí do benchmark também gerou um alfa adicional, foi um retorno muito bom do debênture incentivado à inflação nesse mês. Legal, gente. Bom, não tenho mais perguntas, eu acho que só para finalizar, agradecer vocês pela participação novamente. Lembrar... Só para complementar, acho que a gente não falou, acho que o Sparta debênture incentivado à inflação, ele deu 1,90 esse mês, né? E ele é isento. Bom, novamente, obrigada a vocês. E finalizando, só para lembrar que existe, de fato, muita oportunidade ainda, né, para dentro dos fundos de crédito privado. A gente vem comentando ao longo dos meses da importância da categoria em qualquer momento da economia, mas atualmente, né, e já na verdade desde o ano passado, a gente vem passando por oportunidades ímpares realmente do mercado,
que realmente acho que é um ótimo momento, né, ainda para entrar na categoria ou até para realizar aportes maiores dentro dos produtos e etc. E qualquer questionamento também que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe comercial. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Não. Não? Ótimo, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Até mais.